Esquerda, direita. Ultimamente, no noticiário brasileiro tem se confrontado muito com esses termos e mais extrema direita, extrema esquerda. O que isso quer dizer no nosso cotidiano? Inclusive, afinidades políticas também dos nossos candidatos à presidência da República. Falávamos a respeito da admiração de Jair Bolsonaro em relação a Donald Trump. Muitos ouvintes nos perguntam a respeito de afinidades também do PT em relação a Cuba, Venezuela. Tudo isso hoje a gente vai tentar entender nesse grande movimento político que acontece no Brasil. Há um dado muito interessante, alguns amigos estrangeiros comentam que há 10 anos, talvez há 12 anos, quando chegavam ao Brasil, o brasileiro nunca discutiu tanto política quanto hoje. Não era costume do brasileiro falar tanto de política como nós falamos hoje. Tem lados muito bons, mas também tem lados muito problemáticos no sentido do conhecimento do que é a nossa política e para nos ajudar a entender melhor, formar essa nossa cartilha, esse nosso léxico, esse nosso repertório, nós estamos hoje com o professor Bruno Silva, que traz aqui para a gente alguns esclarecimentos. O Bruno é cientista político, doutorando em ciência política pela Unicamp, diretor do movimento Voto Consciente, para responder nossas perguntas a respeito da política hoje no Brasil. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui pela CBN. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. A minha primeira pergunta para você é mais em relação a esse cenário atual do nosso país, em que há a tal da polarização que nós falamos tanto, dois lados tão opostos e que brigam muito pela sua visão de mundo. Se esse contexto dessa polarização, na sua opinião, no seu estudo, ele é normal numa democracia? Ou qual é a característica desse nosso momento atual na política brasileira por parte do eleitor? Olha, toda disputa política e eleitoral, independente do país em que ela ocorra, ela tende a acabar recaindo, ou caindo, melhor dizendo, numa polarização. Em alguma medida você tem projetos políticos alternativos que disputam o poder e que, portanto, polarizam-se em duas opções. Ou seja, por mais que em qualquer eleição a gente tenha no primeiro turno uma miríade de candidatos, a gente sabe que a tendência é que a disputa se concentre em dois e no máximo uma terceira via que tenta furar essa polarização, tenta se projetar como algo alternativo. Agora, o fato é, o Brasil, se a gente analisa de maneira rápida a política brasileira desde ao menos meados dos anos 90, mais precisamente a partir das eleições de 94, posto que as eleições de 89 eram uma eleição da redemocratização e de uma abertura política pluripartidária imensa, que teve vários candidatos, então, pelo menos a partir de 94, nós temos uma polarização que vem se estabelecendo, de um lado, entre uma candidatura mais de centro-direita, inclusive para poder utilizar o léxico, que é o mote do programa hoje, falar de esquerda e direita, uma candidatura mais de centro-direita concentrada no PSDB, e uma candidatura mais de centro-esquerda concentrada no PT. Em 94 foi assim, em 98 também, em 2002, 6, 10 e 14, viemos dentro dessa lógica. O fato é, a partir de 2014, nós tivemos cada vez mais um acirramento dessa disputa e, consequentemente, uma polarização mais acentuada que vai para além da questão do espectro político e ideológico e vai muito mais no sentido de se concentrar numa candidatura em defesa do legado petista, do que foi os governos do PT, ao longo da última década, e, por outro lado, um rechaço, ou seja, um posicionamento completamente contrário ao que foi o PT e o legado do governo do outro lado. Em 2018, o que ocorre? A lógica petismo-antipetismo, ou que alguns analistas falam lulismo versus antilulismo, ela se intensificou de tal modo que a nossa polarização saiu de uma dinâmica de projetos políticos alternativos de um lado, de outro, mais à direita, outro mais à esquerda, e se tornou cada vez mais radicalizada. Ou seja, a disputa de 2018 não é apenas, na minha leitura, uma disputa polarizada, mas é uma disputa radicalizada, sobretudo do ponto de vista da construção do discurso político. Bom, você toca nesse ponto de uma disputa radicalizada, e essa palavra tem muita diferença em relação à polarização, porque polarização é, como você disse, é algo natural, numa disputa, qualquer disputa, ainda mais uma disputa como na sociedade brasileira. Então vamos remontar então aos conceitos, porque me chama a atenção você comentar que nesse processo democrático brasileiro, a gente tem essa disputa, então, de centro-direita, muito levada pelo PSDB, e até 2014, centro-esquerda pelo PT. Me fala um pouquinho da origem desses termos para a gente entender o que é uma direita e um centro-direita e o que é uma esquerda e centro-esquerda, para depois a gente entender também os extremos. Vamos começar por esses conceitos básicos. Claro. Fundamental para que, inclusive, os nossos ouvintes vão criando um senso mais crítico a respeito da política brasileira e, de maneira geral, de onde se originam esses termos, Sim.
A gente sabe que direita e esquerda é uma distinção política, ou seja, ela é específica do universo político que surge a partir de 1789, no contexto ainda da Revolução Francesa, lá atrás. Né? Qual que era a lógica da divisão ali? Né? Aqueles que se sentavam à direita do orador, à época na Assembleia, eram aqueles que tinham uma identificação mais clara com a aristocracia e com os princípios do antigo regime francês. E do outro lado, aqueles que se sentavam mais à esquerda do orador, eram aqueles que tinham como principal característica serem membros que defendiam o interesse da burguesia e, portanto, eram defensores de valores como o republicanismo, o secularismo e o livre mercado. Então, a origem entre direita e esquerda vem como uma distinção básica para colocar em polos diferentes ou lugares diferentes grupos políticos que defendiam princípios diferentes. Os mais à direita defendiam um certo conservadorismo da sociedade e uma manutenção de privilégios à época da Revolução Francesa. Os mais à esquerda defendiam uma perspectiva mais revolucionária e de combate aos privilégios e o conservadorismo, sobretudo do ponto de vista dos valores daquela sociedade à época. O fato é, direita e esquerda não é um contexto absoluto, não é um conceito, uma ideia absoluta ao longo do tempo nem da história. Se a gente para pensar um pouco, a gente pode estabelecer uma divisão entre direita e esquerda, nessa tradicional e originária lá na Revolução Francesa, mas se a gente avança na história, por exemplo, como no século XX, que é o século, sobretudo, no qual boa parte das teorias que foram formadas no século XIX, tanto as mais à direita quanto mais à esquerda, mais à direita como liberalismo, conservadorismo, libertarismo, e mais à esquerda como socialismo, comunismo, elas se materializaram, ou seja, o século XX é aquele século dos extremos, né, como diria um historiador reconhecido no meio chamado Eric Hobsbawm, e é um século no qual essas ideologias elas ganharam a prática, vamos dizer assim, né? Elas saíram do plano da ideologia e ganharam o plano da prática da ação política. Então, o que acaba acontecendo? Mas à esquerda nós tivemos, né, já numa postura mais extremada, nós temos como principal experiência histórica o comunismo soviético e mais à direita nós temos os regimes fascistas na Itália e nazista na Alemanha. Então, ou seja, né, ideologias que saem de um espectro mais do centro das diferenças e das distinções no que diz respeito à visão da economia, à visão do Estado, e alcançam mais aos polos, e quando vão mais para os polos, mais para uma postura radical, isso significa dizer que, no limite, tanto um lado quanto o outro tende a não reconhecer o outro como um competidor, não reconhecer o outro como alguém que tem toda a legitimidade de disputar o processo político. Portanto, parte de um discurso da aniquilação e quase que uma visão absoluta do que é um modelo de sociedade, modelo de economia, modelo de Estado. E a gente chega num ponto que diz respeito ao que você colocou aqui no começo da nossa entrevista, dos radicalismos. A gente percebe, nesse momento, independente do que move cada brasileiro, que se vê hoje muito com uma falta de fé em relação à política, seja de que espectro, de que lado o brasileiro esteja. E eu percebo que hoje é óbvio que as pessoas têm a sua motivação, a sua ideologia, mas tem também uma boa dose de falta de fé, de esperança nessa votação agora. E se deseja que esse candidato represente ou renove essa esperança. Quando a gente pode falar. Não, exato. É nessa linha que é preciso que a gente diga o seguinte, as pessoas falam mais de política, elas discutem mais política, mas ao mesmo tempo que a gente percebe é que existe um grande mal-estar na sociedade em relação ao fazer política. E esse fazer política, muitas das vezes a gente sai, sobretudo no plano do discurso por parte de alguns, tanto mais à esquerda quanto mais à direita, que saem de uma lógica da democracia, que é uma lógica da construção do consenso por meio da palavra, do convencimento, né, da correção, inclusive, do pensamento e das perspectivas impressas das políticas públicas, e a gente parte para um campo mais do autoritarismo, um campo mais das soluções simplistas, um campo mais de que uns deteriam toda a capacidade de conseguir resolver os problemas políticos nacionais sem diálogo, sem discussão, sem um respeito a princípios democráticos, enquanto outros, né, ainda tentam forçar um estabelecimento mais ao centro, mais ao meio da discussão política, justamente chamando a atenção para o fato de que nós não somos tão puristas assim do ponto de vista ideológico. Ninguém é purista em termos de ser de direita e ninguém é purista em termos de ser de esquerda. Existem problemas da vida real e da vida prática que afetam, muitas das vezes, pessoas que se auto-intitulam de direita ou de esquerda na mesma proporção, como, por exemplo, o caso do desemprego, como, por exemplo, o descaso com políticas de segurança pública, como, por exemplo, os problemas associados à educação, saúde e por aí afora. Tem muitas perguntas que eu preciso te fazer, espero que dê tempo, Bruno, mas chega agora uma pergunta do Igor, do nosso ouvinte Igor, fantástica, que eu acho que ilustra muitas das dúvidas dos nossos ouvintes. O Igor é de Santo André, ele fala, olha, eu gostaria que o professor Bruno Silva explicasse
Por que que o nazismo, você mencionou já para mim agora, algumas das Uhum. forças de extrema direita e extrema esquerda que não Isso, dialogam, né? Tem por princípio deterem ou acreditarem que detêm uma verdade absoluta e não exato, dialogar e irem para esses extremos. O Igor, ele exato. pergunta para a gente por que o senhor explicasse por que o nazismo não pode ser considerado de esquerda, apesar de conter no partido que lhe funda esse movimento, ter o socialista no nome. Vamos novamente. A gente não pode. O que tem acontecido hoje em dia? A gente tem deslocado os termos e as ideias do processo histórico e da sua correta contextualização. Por que eu não posso falar que o nazismo tem a ver com a esquerda? Porque a época em que ocorreu o regime nazista, ele era completa oposição ao que representava o máximo da esquerda naquele contexto, que eram os regimes comunistas reais que existiam, como era o caso do comunismo soviético, como era o caso do comunismo chinês, enfim, e de outras nações que eram comunistas à época. Ele era O nazismo oposição representa... a isso, certo, Oi? professor? Ele era justamente o movimento Exato. considerado nazista, ele é oposição Ele é total contra o oposição em comunismo. relação a isso, porque na Tá. realidade o nazismo é um regime de governo baseado num líder popular, como era o caso do Hitler, construído sob um discurso de ódio e uma política de medo constante em relação àqueles que eram opositores à autoridade inspirada pelo Hitler e consequentemente, por aqueles que eram tributários das suas ideias do partido. E o nazismo tinha um forte elemento antissemita, ou seja, uma ideia de identificação de inimigos em comum, e inimigos em comum em qual todos aqueles que acreditavam na grandeza da nação alemã deveriam exterminar. E quem que eram os inimigos à época? Você tinha minorias dos mais diversos tipos, homossexuais, prostitutas, negros. Você tinha, do outro lado, aqueles que eram de ideologias contrárias, sobretudo os comunistas, né, e a caça às bruxas que se fez na Alemanha a esse segmento, e também aqueles que não, né, que não compactuavam dos princípios do nazismo. Né? Professor, agora falando, trazendo essas questões desenhadas, a gente vai continuar falando a respeito dos movimentos e do que traz cada um na sua essência, mas trazendo à luz a Uhum. questão dos nossos candidatos. Na Perfeito. semana passada, eu conversava aqui com uma correspondente internacional jornalista que acompanha a sociedade americana há décadas, Uhum. comentando para a gente o que foi, de certa maneira, o fenômeno da ascensão de Donald Trump Certo. nos Estados Unidos, inclusive com pontos de melhora de economia, mas com outros pontos no sentido de direitos humanos bastante complicados. E o Jair Bolsonaro declarou que tem admiração em relação a Trump. No caso do PT, e isso me chega muito por declarações, por todo o contexto que a gente tem, de uma afinidade, até do próprio ex-presidente Lula, de proximidade com Cuba, também com o regime Uhum. venezuelano. Então, eu queria que a gente pudesse destrinchar, e a gente tem tempo para isso, esses dois caminhos, tanto do Bolsonaro, não falo nem do Haddad, falo do Haddad e do PT, né? Porque o Uhum. PT representa mais essa força política hoje nessa eleição. Então, que o senhor explicasse para a gente essas afinidades, vamos colocar assim, políticas, estéticas com esses movimentos, tanto de Trump quanto, por outro lado, de Cuba e Venezuela. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a seguinte questão. Deslocar uma ideia, um conceito, novamente, do seu processo histórico, do momento que ele ocorre, é também recair numa fake news, vamos dizer assim, né? Ou seja, num fato que não é verdade, que é inverídico. Primeiro, eu acho que rotular já é complicado porque limita a nossa compreensão sobre o quão complexo é, inclusive, as escolhas dos atores políticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você virar e falar, como já ouvimos, né, muito por aí, falar assim, olha, o PT é comunista, por exemplo, ou o PT tem uma simpatia pelo regime venezuelano, tem uma simpatia pelo regime cubano e etc. Uma coisa é a gente conseguir entender do ponto de vista histórico o que significou, inclusive, a criação das esquerdas na América Latina. A gente sabe que o PT, pela sua origem, é um partido que surge nos anos 70, num processo que é muito mais parecido com o que eram os partidos social-democratas europeus, que tinha ligação com a religião em alguma medida, com os sindicatos, e que a partir dali construía sua base de apoio. Então tem uma ligação mais até, se a gente pensar por famílias de partidos políticos, com a social-democracia, com que eminentemente a gente tenderia por uma proximidade com os partidos comunistas, vamos dizer assim. Quem representa o comunismo no Brasil, né, do ponto de vista da organização partidária, são os partidos de extrema esquerda, que são aqueles que não têm expressividade nenhuma do ponto de vista eleitoral, até porque são partidos antissistema democrático. São partidos que pegam no limite a revolução, é disso que se trata. Obviamente você pode dizer assim, olha, dentro do PT há várias tendências, porque o partido é tão fragmentado, ele é tão
fatiado, né, tão furado quanto um queijo suíço, isso é fato. Então você tem várias correntes dentro do próprio partido, assim como você tem muitas correntes dentro dos partidos de esquerda. De semelhante modo, a mesma raciocínio se aplica quando a gente vai olhar para a direita no Brasil. Eu, particularmente, se eu fosse, por exemplo, capaz de rotular os candidatos, rotularia o candidato Fernando Haddad como um candidato mais de centro-esquerda e que representa, em alguma medida, aquilo que é o projeto do legado petista, né, ao longo do governo. Tem uma visão reformista. Na economia, tem uma visão, por um lado, estatista/liberal, e também a gente sabe que tem uma postura, do ponto de vista dos valores que mobiliza, mais progressista e, ao mesmo tempo, de defesa de minorias, de uma laicidade do Estado e etc. Por outro lado, nós temos o candidato Bolsonaro, que, embora a gente saiba que direita e esquerda é tão fragmentado também dentro das suas linhas e das suas correntes, como a gente pode imaginar um queijo também, para usar essa metáfora, aí eu alocaria o Bolsonaro como um líder mais de uma direita populista radical. O que significa isso? Mas não de extrema direita. Próximo a uma ideia de uma extrema direita, mas não de uma extrema direita, vamos dizer assim, igual a um fascismo ou um nazismo. Claro. Ou seja, a Isso é gente muito analisou importante. muitas das vezes o uso dessas expressões. Uhum. Eu posso até dizer o seguinte, olha, na sociedade brasileira, nós temos acompanhado e visto agora nos últimos tempos, né, um comportamento por parte de pequenos segmentos que beiram a ideia do que é um fascismo, um nazismo, quando você vai e prega a aniquilação do outro, quando você vai e prega a aniquilação de uma minoria, quando você vai ouvir a reiterada violência em relação a alguns grupos em virtude do seu posicionamento político. Então, veja, isso é complicado, mas isso é delicado tanto à direita quanto à esquerda. Claro. Né? A aniquilação do outro é, antes de tudo, um princípio antidemocrático. Isso não é exclusivo da direita ou da esquerda. É exclusivo de quem é dos extremos, de quem não parte para um diálogo. Né? Sim. Então, assim, dessa política mais irracional. Exato, de uma dimensão mais irracional, de quando se faz política mais com o fígado do que com o cérebro, essa que é a verdade. Uhum. Então o que acontece? Do ponto de vista mais ideológico, eu alocaria ele como um candidato de direita populista radical, lembrando aqui que toda classificação, toda rotulagem pode limitar se as pessoas entendem isso de maneira equivocada também. Certo. Mas por que eu alocaria ele nesse sentido? Porque, por um lado, vamos pegar assim, ele tem um elemento que é populista no seu discurso, na medida em que, inclusive, constrói a sua imagem acima de qualquer partido político. Então, notar que seu partido político é um partido de inexpressão nacional. Conseguiu agora, nas últimas eleições, ter, vamos dizer assim, um desempenho eleitoral meteórico, né? Ganha em várias assembleias, aumenta expressivamente a sua presença nas assembleias legislativas, sai de um deputado representado e vai para 52, que surfa muito na onda do que o próprio candidato Jair Bolsonaro traz para si. Então é populista no sentido de fazer um discurso que é diretamente direcionado para as massas, e tentar se vender como um candidato que é, primeiro, do ponto de vista da lógica da corrupção, seria uma ideia de purismo, né? Uhum. Não estou envolvido com nada, não fui, não sou alvo de nenhum tipo de investigação. Lógico, eu represento aquele que é capaz de poder combater toda e qualquer lógica de corrupção no país. Agora, né? Professor Bruno, me vem à cabeça, quando você fala desse perfil, que, por outro lado, o Lula, ele incorporou muito esse papel também, essa Exato. persona na política, com uma aceitação da população muito grande no começo, em que ele era essa figura que talvez Bolsonaro hoje, no contexto em que o brasileiro tenha se sentido muito, muito ferido mesmo por tudo que viu em relação ao PT, traído. Eu acho que a sensação de traição do brasileiro também é muito grande, de ter sido traído por uma confiança tão grande num partido e tanto numa pessoa, né? Então é um perfil talvez que se repita de uma outra maneira. Eu estou errado em falar isso? Não, que eu até chegaria até nesse ponto no seguinte sentido, para a gente poder pensar de maneira crítica, nós, cidadãos, acima de tudo, no seguinte sentido. Olha como a nossa política tem tido traços de personalismo político muito forte, e não de um partidarismo ou de uma construção mais ideológica, uma construção mais programática, vamos dizer assim, que é feita a partir de consensos ou de construções mais coletivas. Entende o que eu estou querendo dizer? Claro. O que acontece? Nós temos dado ênfase muito grande na capacidade do indivíduo de conseguir resolver os problemas. Não é à toa que esse traço, que eu poderia até dizer assim como um traço de um executivismo muito forte no país, porque a gente geralmente identifica a figura do presidente como o grande responsável por resolver todos os nossos problemas políticos nacionais e, consequentemente, como aquele que detém a autoridade, ou seja, a capacidade não só de resolver esses problemas, mas de conduzir um processo
que nos leve a um país melhor, a um país com mais desenvolvimento, enfim, etc. Então, quer dizer, na figura do Lula, isso também foi muito expressivo, porque se a gente parar para pensar, as características de um populismo também estiveram presentes ao longo do governo petista. Prova está que o próprio partido, a partir da figura do Lula, o PT enquanto si, que era um partido que tem um processo de organização diferente dentro da sociedade brasileira, que tem, do ponto de vista mais histórico, essa ligação com as bases, com as massas, etc., ele foi se perdendo ao longo do tempo em virtude de um projeto que foi cada vez mais se concentrando dentro da figura do Lula, se a gente parar para pensar. Com certeza. Então, parte do que hoje se expressa também na visão de várias pessoas dentro da sociedade, como essa sensação de se sentirem traídos, se sentirem cansados do PT, se deve também, em alguma medida, a essa cultuação, né, da figura desse líder que é o Lula. O fato é, líderes carismáticos na política brasileira têm sido sempre alvo de grande, vamos dizer assim, de quase que um lugar onde as pessoas se agarram para tentar efetivamente identificar aquela pessoa como alguém que tem capacidade de resolver os seus problemas nacionais, entende? Claro. Isso é um traço que marca a nossa democracia, e isso a gente vê, por exemplo, presente numa cultura, que eu poderia falar com tranquilidade aqui, de grande desvalorização do poder legislativo desse país. Né? Tanto a que gente espera muito dessa figura presidencial, da figura política em si, e olha menos para a capacidade do poder, das instituições, da construção coletiva, né, para poder resolver os problemas. E tem o dado que, bom, esse ano a gente teve uma renovação das câmaras, né? A gente teve uma renovação grande desses representantes, embora a gente tenha muito na imprensa um debate maciço em relação a quem seria o candidato, a corrida eleitoral para a presidência da República. Isso se reflete em vários níveis, né, da nossa, inclusive da cobertura da imprensa mesmo, que obviamente foi maciça para a corrida eleitoral, deixando mesmo para segundo plano a importância desses nossos representantes que estão aí administrando mesmo o país. Bruno, eu quero continuar essa conversa com você, tem muitas perguntas de ouvinte, eu vou fazer o Repórter CBN, continua na linha com a gente, porque eu quero falar sobre dois assuntos depois do Repórter CBN, um deles me trazido inclusive pelo nosso ouvinte, o Cláudio, que estava atento com a gente na semana passada, quando eu falava a respeito de Donald Trump. A gente ainda não falou do Bolsonaro e a questão do Trump, mas ele me trazia a questão, né? A gente fala muito, bom, Bolsonaro, que tem essa afinidade mais conservadora, com candidatos mais conservadores, traz como seu vice um general, que traz para a gente uma memória histórica de um período que é muito conturbado, né? Muito grave na nossa história. E, por outro lado, o que o Cláudio me pergunta... Eu acredito que o Cláudio vote no Bolsonaro. Ele me pergunta a respeito do Haddad e também da Manuela, que se considera comunista, ele diz. Então, o que é você ter como aliado pessoas que pensam mais à direita, pessoas que pensam mais à esquerda, e eu queria entender esse perfil também dessa aliança de Haddad, o que representa também hoje essa candidatura de esquerda no Brasil. Então eu vou deixar para a gente fazer essa pergunta depois do Repórter CBN, você fica aí comigo, tá bom? Perfeito, tá na linha. Agora 1h30, tem várias outras questões que eu também quero perguntar aqui para o professor, por exemplo, isso que ele está falando agora, da nossa eleição ser muito focada, nossa eleição não, mas a nossa intenção de voto, ser muito focada numa pessoa. Eu tive na semana passada na Fundação Getúlio Vargas, na Diretoria de Análises Públicas, né, de dados, e eles vêm monitorando que o debate de causas é quase nulo nesse segundo turno. Está muito mais polarizado nos candidatos, em agressão um ao outro, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso depois do Repórter CBN. Professor Bruno Silva aqui com a gente, retomamos a nossa conversa. Professor Bruno, eu deixava no ar a pergunta alguns minutos atrás, antes do Repórter CBN, a respeito do esclarecimento dessa chapa de Haddad com a Manuela, e das causas que são colocadas por eles, né? Muitos dos meus ouvintes estão criticando o fato de Manuela ser comunista, se dizer comunista. Queria que o senhor explicasse um pouco do que é esse posicionamento. Vamos lá. Primeiro, para explicar o seguinte, a gente fala em comunista, ser comunista, às vezes as pessoas também estão utilizando isso do ponto de vista de discurso para tentar se fixar em algum lugar que na prática não são. Falar, por exemplo, que o partido da Manuela Dávila é comunista, isso está no nome, se a gente parar para pensar no cenário eleitoral atual. É um partido que disputa eleições, que faz cadeira, enfim, que governa, pode ter uma postura mais à esquerda, uma visão mais reformista do Estado, pode até ter dentro de seus membros pessoas que se dizem revolucionárias, mas aquele que é efetivamente comunista
revolucionário não disputa eleição. Então aí é uma imprecisão, e se a candidata utilizou realmente essa palavra, tem imprecisão do ponto de vista do seu discurso, né? Agora, o fato é que a gente precisa pensar que é uma das coisas que você também perguntava a respeito da proximidade do Bolsonaro e essa identificação, ou seja, essa certa colação do seu nome, a ideia de um Trump à la brasileira, vamos dizer assim, né? O que acontece? O candidato Bolsonaro, assim como o Donald Trump, são candidatos que o Trump, na realidade, era um candidato outsider mesmo, um candidato de fora do sistema político norte-americano tradicional, né, uma pessoa ligada à questão do mundo da economia, né, um bilionário ali, que disputou as eleições, conseguiu vencer o sistema das primárias e foi apoiado pela elite política do Partido Republicano para poder chegar à condição da presidência. Perde no voto popular para Hillary Clinton, mas ganha nos estados onde se tinha mais delegados com maior peso político. O fato é, Bolsonaro não é um candidato eminentemente antissistema nem um outsider da política, mas construiu a sua imagem em cima disso. Uhum. Ele é um deputado de mais de 24 anos da casa, né? É um deputado de longuíssima data, foi deputado constitucional.
Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. Vou de coragem, vida limpa eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. Homem de paz, firme trabalhador. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. Vou de família com respeito eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. A vida inteira ele se preparou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. Alice, Sofia, Carolina, Heloísa, Fernanda, Marcela, Letícia, Maria. Somos muitas. Somos 106 milhões de brasileiras. E mesmo sendo 51% da população, somos apenas 13 senadoras e 54 deputadas federais, de todos os partidos. No Congresso Nacional, somos 11% do total. E esse deveria ser o lugar para ouvirmos a voz de todos e todas. Alguma coisa está errada. Nós, do PSDB Mulher, queremos um Brasil mais igualitário, com menos diferenças, com mais respeito. Com mais espaço para tratar dos problemas que interessam às mulheres. Todos os problemas. Mesmo sendo poucas, nós, mulheres do PSDB, fazemos a diferença, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Comunidade Solidária, Secretaria da Mulher da Câmara, primeiro Ministério da Mulher. Agora, em 2018, queremos fazer mais. Queremos ser o partido com o maior número de mulheres eleitas para participar da vida política do país. Porque o lugar da mulher é na política. É empreendendo, é recebendo salários iguais, é cuidando, é cumprindo as leis. É no comando, é se colocando no lugar dos outros, é trabalhando por um futuro melhor. Afinal, lugar de mulher é onde ela bem quiser. PSDB Mulher.